Boa noite a todos. Com a alegria que estamos aqui de novo. E lembrando que o tema dessa palestra é um pouquinho a continuação de uma palestra feita há um tempo atrás, que falava das bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças que são um poema, né, que a gente vem carregando no coração desde lá dos primórdios do cristianismo. E eu falei no final daquela palestra que aquele sermão do monte não era só as bem-aventuranças, que tinha muitos outros ensinamentos que valeriam a pena a gente aprender. Então, hoje eu vou trazer alguns, e de uma forma muito singela, muito pequena, porque a gente sabe que toda a interpretação do Evangelho, ela tem vários aspectos, a gente pode trazer para a nossa vida. Então, o que eu vou trazer é muito pouco diante da grandeza. Mas vamos, então, tentar o que a gente consegue fazer hoje, né? Então, para a gente começar a andar por esse caminho do Evangelho, vamos dar uma olhada de quem eram as pessoas que estavam lá naquele tempo no Evangelho, junto com Jesus, no Sermão do Monte, né? Primeiro, os que estavam lá eram os opositores, que eram aqueles que se movimentavam negativamente em relação à mensagem de Jesus. Então, trazendo para o dia de hoje, quem são os opositores? Somos opositores? Temos opositores? Se temos, qual a nossa relação com eles? A gente rebate, a gente reclama. Então, às vezes, esses opositores, eles não têm nada contra nós, eles só pensam, agem e são diferentes de nós. Então, é só uma questão de reconhecê-los. Existia também a multidão, né? E a multidão, ela andava distante de Jesus. Essa multidão se maravilhava com as coisas dele, desfrutavam da sua intimidade aos poucos, né? Eles não desfrutavam dessa intimidade, mas eles se beneficiavam. Eles iam lá para receber. E se a gente passar para o mundo de hoje, como seria mais tranquila a nossa vida e bem menos confuso também, se esse sentimento de multidão já tivesse saído dos nossos corações, se nós já tivéssemos parados de buscar a Jesus apenas para receber, se a gente conseguisse descobrir já em nosso coração a alegria de dar, né? A multidão, mesmo a multidão, é um coração que é amado por Jesus. Nós tínhamos também os discípulos, e os discípulos eram os alunos do mestre. Eles estavam abertos e disponíveis para conhecer. E através do mestre, esses iam encontrando luz em seus caminhos. Então, hoje, nós temos que nos perguntar, eu já estou pronto, já estou aberto para o aprendizado, ou eu fico só ali na superfície, né? Eu faço uma coisa de leve, porque eu não quero me envolver muito, eu não quero ter muito trabalho, né? Estamos querendo encontrar a luz, estamos querendo andar pelo caminho de Jesus, estamos nos aprofundando nessas belezas, nas belezas dessas luzes que o Evangelho nos traz. E tínhamos também os apóstolos que estavam lá na beira do monte. Esses apóstolos, eles já experimentavam uma comunhão com o Mestre, e eles já eram capazes de auxiliar e amparar todos outros que ali se achegavam de Jesus. E hoje eu acredito que grande parte dessas pessoas que aqui estão, de nós que estamos aqui, é aí, nesse patamar que queremos chegar. É lá que nós queremos estar, em comunhão com Jesus, com confiança, estar em paz, né? E a nossa vida, para isso, ela deve ser uma prece de amor ao Pai. É evitar erros, é trabalhar pelo bem do mundo, do nosso e do mundo do outro. É ser capaz de auxiliar, de amparar, com amor e com humildade. Então, quem somos nós? Quem somos nós? Podemos e temos toda a liberdade de escolher o que queremos ser. Mas, com toda certeza, a gente pode escolher
o melhor, né? Podemos estar em crescimento ascendente. Nós podemos, é a nossa escolha. E é a nossa vontade bem dirigida e bem orientada. Então, quem vai nos orientar neste caminho? O Mestre Jesus. Vamos direto a ele, o Mestre dos Mestres, né? Então, ele que foi o ser mais iluminado na Terra, ele veio lá, foi lá no Sermão do Monte, trazer todas essas coisas para nós, que nós vamos ver agora. Ele nos disse, sal da terra. Vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal se tornar insosso, com que se salgará? Para nada mais presta, senão lançar fora, ser pisado pelos homens. Isso nós encontramos em Mateus 5,13. O que podemos tirar para nós desse termo salgar? Para que a gente não seja insonso, não sermos lançados fora, nem pisados. Talvez, para saber isso, a gente tenha que saber a qualidade do sal. O que vem a ser o sal, né? O sal, ele se mistura na água, dando sabor, mas sem aparecer. Ele tem uma virtude chamada humildade. E ser humilde é ali, no se misturar, no fazer, no salgar, no dar o sabor, sem se aparecer, sem chamar a atenção sobre si. No entanto, tem que se saber o que se é capaz de fazer. Temos que saber que sim, podemos salgar e não podemos nos omitir, né? Uma coisa, então, quando a gente coloca o sal na comida, né, ele logo ali vai dar aquele sabor, mas ele não é que nem o coloral, que fica vermelho, né? Fica dando cor. E é isso, então, que o Mestre quer de nós, que a gente possa ser o sal na vida dos nossos irmãos, né? Então, esta é uma das nossas missões, dar sabor à vida. Não só a nossa, mas a das pessoas do nosso convívio. Até naqueles momentos mais difíceis, que até para nós é difícil, a gente pode ajudar o nosso irmão, né? Somos capazes de dar sabor à vida, o sabor verdadeiro, aquele sabor que vai transformar a nossa vida na verdadeira, que é a espiritual. Lembrando as coisas do espírito, aquilo que guardamos para sempre. Então, se não for sabor do espírito, vai ficar aqui, vai se deteriorar. Mas só aquilo que é do espírito, a alegria, o conforto, o amparo, o afeto, o amor que damos à nossa vida dos irmãos, essa conquista é para sempre. Então, quando a gente busca no Evangelho, na tradução do Haroldo Dutra Dias, nós vemos que quando Jesus fala de sal ser insonso, ele quer dizer que, a tradução quer dizer que não tem, é tolo, né? Que eles são tolos, deixam de fazer a sua missão e são tolos. Então, são coisas fúteis. E quando a gente fica lidando apenas com a futilidade, quando são tolos, apenas ligado nas coisas materiais, ter, possuir, esquecemos de ser. E esquecemos das coisas eternas. Então, aqui mais uma vez, a necessidade de equilibrarmos a nossa vida. Não sermos nem 8, nem 80, nem salgar demais, nem salgar de menos. Meu pai sempre ensinou, você pode botar mais sal, mas tirar você não pode. Então, a gente cuida no sal da vida também, né? Não exagerar, não ir a extremos. Por exemplo, só eu tenho a razão, só eu sei, né? Só eu posso cuidar dos outros, só eu sei a verdade. Cuidado a todos nós, né? Não salguemos demais. Cristo também veio dizer, vós sois a luz do mundo. Isso ele disse em 5,14. Somos também capazes de ser luz, pois a luz é o oposto da escuridão. E nós, a gente não gosta de rondar a escuridão, né? Então, por nossa força, nossa dedicação, nossa confiança naquilo que vem do alto, nós podemos iluminar os nossos caminhos e daqueles que vêm após nós. Como? Seguindo os passos do Mestre, seguindo esse exemplo de abnegados, pessoas perto da gente,
né? Que são luzes na vida dos outros. E quando a gente fala de ser luz na vida do outro, é no miúdo, é na coisa pequena, não precisa ser grandioso, é naquela nossa vida cotidiana, no dia a dia. Eu já falei aqui uma vez, né, quando tocamos nesse assunto, sobre as mãezinhas que velam seus filhos nas noites mal dormidas, as mães que cuidam da saúde dos seus filhos, que se multiplicam em braços, em tarefas, trabalham fora, cuidam dos pais, cuidam dos filhos, cuidam do marido, né? E aquele marido, que apesar de todo o trabalho na rua, chega em casa, divide os trabalhos do lar, brinca com as crianças, e aquelas pessoas também que estão doentes, e que mesmo assim conseguem carregar em seus rostos aquele sorriso da confiança, da certeza de que tudo aquilo que estão passando, tudo aquilo tem um propósito e vai passar. Estamos cada vez mais cheios de exemplos desses tipos de pessoas por aí, né? Então, pessoas que iluminam as nossas vidas, que se esforçam ao máximo para que todos aqueles à sua volta possam sair dos momentos de escuridão, que a gente chama dos momentos de tristeza, nossos momentos depressivos, nossos momentos de raiva, né? Então, essa luz, ela vai nos gerar, vai nos trazer aprendizado e misericórdia, vai nos oferecer a cada dia. Emmanuel, ele faz os comentários do Evangelho, nos pequenos versículos do Evangelho, ele cria textos. E eu trago o capítulo 60 do Ceifa de Luz, onde ele traz, em verso, alguma coisa sobre se iluminar. E ele diz, iluminas onde estejas. Observa em torno de ti a noite da culpa, as trevas da delinquência, as sombras da obsessão, o labirinto das provas, as furnas da indiferença, os cárceres do egoísmo, as tocas da ignorância, o nevoeiro da angústia. Percebam que cada palavra escura, escondida, presa, ela vem nos falar dos momentos de dificuldades, né? Então, Emmanuel vai construindo com maestria essas palavras. As nuvens do sofrimento, a neblina das lágrimas, relaciona os recintos da vida, onde as necessidades da alma obscurecem os caminhos e estende auxílio e compreensão, paz e esperança aonde estiveres. Disse-nos o Cristo, sois a luz do mundo, e toda criatura é uma fonte de luz, por ser em si uma fonte de amor. Sim, todos nós somos fontes de amor. Porque mesmo que hoje a gente esteja endurecido, por qualquer motivo, não vai ser a razão que vai nos amolecer. Podemos até chegar lá através da razão, mas levará muito mais tempo. Mas vão ser assim, pelos gestos de amor que receberemos ou daremos aos outros, que a gente vai amolecer o nosso coração. E é no amor que vamos nos transformar em luminares deste mundo. É só no amor. Cristo nos disse, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás no céu. Mateus 5:16. As nossas boas obras é que devem resplandecer. Não para que sejamos glorificados ou recebermos gratificações, reconhecimento, saudações, para que a nossa luz brilhe. Mas é uma confusão, né, esse negócio de brilhar a nossa luz. Então, a gente poderia falar em vários aspectos, mas eu escolhi trazer um aspecto científico que a nossa doutrina traz sobre brilhe a vossa luz. Então, acho que todos aqui sabem, e se não sabem, vamos lembrar que nós somos esse corpo material, o nosso perispírito e o nosso espírito, né? E quando a gente está estudando as qualidades do perispírito, a gente encontra várias delas. Entre elas, a plasticidade, que é o quê? O perispírito se dá da forma que tem, de acordo com a sua vontade. Tem a densidade, que é relativa à nossa materialidade. Temos o nosso perispírito mais denso, se somos mais materiais, menos densos, se já somos mais espirituais, né?
a ponderabilidade, a penetrabilidade, e aí encontramos qual? A luminosidade. Então, a luz no nosso espírito. E no livro da codificação Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 4, vem nos dizer assim: por sua natureza, possui o espírito uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo da atividade e das qualidades da alma. Vai se desenvolvendo de acordo com as qualidades da nossa alma. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam e enfraquecem-na. Então, a nossa pureza vai cada vez estar melhor à medida que nos distanciamos das nossas imperfeições, né? Então, a luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior for o seu adiantamento. Então, quanto mais nós nos adiantarmos, mais nós corrermos contra o tempo, porque o tempo, nós temos que aproveitar o tempo. Essa nossa reencarnação é decisiva. Se nós quisermos nos melhorar, estamos num momento de transição, estamos num momento em que a gente já descobriu que é muito difícil reencarnar, que nós temos 3 vezes mais de população de espíritos querendo voltar à Terra do que espíritos estão aqui. E as famílias cada vez tendo menos filhos. Então, é agora. Nossa oportunidade é agora. Estudemos, nos aproximemos do Evangelho, cada vez mais, transformemos o nosso íntimo em algo melhor. Porque ali continua dizendo que, assim sendo, o Espírito, de alguma sorte, o seu próprio farol. Então, nós somos o nosso próprio farol. É nós que indicamos o caminho para nós mesmos, na nossa luta, no nosso esforço. Verá proporcionalmente a intensidade da luz que produz. Nós podemos ver a intensidade da luz que nós vamos produzir, do que resulta que os espíritos que não a produzem acham-se na obscuridade. Então, quando estivermos do lado de lá, se nenhuma luz tivermos produzido dentro de nós, com o amor, com a alegria da doação, com o coração puro, talvez nos encontremos num caminho de mais escuridão, né? E precisaremos de auxílio de alguém, né? Então, quando a gente fala nessa história de ter luz, de desenvolver a nossa própria luz, a gente lembra do livro Voltei, né? Que foi psicografado pelo Chico Xavier, e onde o irmão Jacó, que foi aqui encarnado, Frederick Finger, que era um espírito até convicto, ele era um trabalhador de grandes esforços pela doutrina espírita, trabalhou como presidente de federação. Quando desencarnou, ele teve um susto. Ele se espantou com a iluminação de alguns espíritos simples, de uma professorinha, de uma mãe, de uma dona de casa, e a dele, ele ficou muito chocado, porque ele tinha uma pequena lâmpadazinha na altura do coração. Então, ele trouxe para nós, nesse livro, um textinho onde ele disse assim: reporto-me com vigor. O que ele queria dizer com esse vigor? Intensamente, por favor, ouçam o que eu quero lhes dizer. Aos quais adotam uma crença religiosa, usando lábios e paixões, sem se afeiçoarem no íntimo às verdades renovadoras que abraçam. Então, quando a gente está em meio a uma religião, usando lábios e paixões, mas não deixa que essas verdades nos renovam, de que vai nos adiantar? Se fossem menos palavrosos e mais cumpridores das lições que recebemos e transmitimos, outras condições nos caracterizariam além do sepulcro. Então, ele tinha certeza de que se ele tivesse cuidado mais da sua intimidade, feito a sua renovação, a luz dele também poderia ter sido maior. Ele ficou naquele atavismo de fazer, 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 e esqueceu de olhar para dentro. Então, esse é um alerta deste amigo, que achou a luz dele tão pequena, e ele sabia que podia ter sido muito melhor. Então, Jesus nos disse lá naquele sermão também: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem.
O quão difícil é isso. Amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. E vamos lembrar aqui que inimigo é uma palavra forte. Daqui a pouco a gente pode trocar por o nosso adversário, o contrário, o competidor, um concorrente. Nós podemos suavizar, podemos parar de achar que todos são inimigos e tentar lembrar que somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai. E se somos filhos do mesmo Pai, todos nós somos uma família enorme, todos nós. Então, cabe uma pergunta e uma reflexão que a gente possa fazer. Quem é que cabe neste todos para mim? Vai realmente caber todos? Ou eu vou escolher quem eu vou botar no meu todos? Difícil. Mas Jesus não disse que ia ser fácil. Ele nos disse, pegue a sua cruz e segue-me. Ele não disse, pegue a bolsa, pegue a mochila, vamos viajar, pegue as passagens. Ele disse, pegue a cruz, porque ele sabia que teríamos que passar por nossos momentos de cruz. Então, quando denominamos que alguém é nosso contrário, nosso desafeto, nosso concorrente, temos que fazer algumas perguntas. É imprescindível para que a gente não fique nessa faixa de desculpismo. Eu não gosto, né? Ou palavras vazias, tipo, eu não gosto, eu não vi, eu não gostei, eu acho diferente, eu penso diferente. Temos que ser honestos com as respostas. Por exemplo, vamos ver essas perguntas. O que o outro me fez? Eu poderia simplesmente dizer, não gostou, bateu em mim, foi ruim comigo. Mas será que se a gente pensar, a gente não vai dizer assim, fazer aquela reflexão, ele feriu meu orgulho, eu sou orgulhosa, né? Ele feriu a minha vaidade, eu sou vaidosa. Mostrou em mim um lado que eu não gosto de mim mesma, ou seja, no momento de ímpeto, como muitas vezes eu ajo em relação aos outros. E a segunda pergunta, como é que eu reagi? Então, se eu reagi com mal, reagi rebatendo, xingando também, ou eu calei e esperei? Porque talvez logo ali adiante, esse meu irmão que me acusou, ou que discutiu comigo, vai vir pedir desculpas. E que vergonha eu vou ficar se eu tiver agido mal também, né? Puxa, eu vou ter que pedir desculpa também, eu agi mal. Eu podia ter ficado quieto, olha só, ele já se arrependeu. Mas não, a gente sempre está naquela, né, de reagir. Então, a gente sabe que estamos todos aqui encarnados nesse mundo de provas e expiações, e que a gente ainda revida no ato, assim. Então, ninguém aqui está na categoria de santo. Mas, em algum momento da nossa existência, isso vai ter que acabar. Em algum momento, nós vamos ter que mudar essas nossas condutas. Então, que a gente se prepare, se exercite nas nossas virtudes e faça isso logo. Vamos começar a mudar as nossas condutas. Vamos calar diante, às vezes, de uma ofensa e esperar. Se a gente foi ofendido, vamos mostrar que não é assim. Como? Fazendo bem, não rebatendo, né? São coisas que a gente tem que aprender. Então, ele nos ensinou o Pai Nosso. Ele nos ensinou a oração e ele não disse assim, vamos rezar, meu Pai. Ele disse, Pai Nosso. E é muito diferente, porque ele nos colocou no lugar de irmãos. Somos todos irmãos mais uma vez. E essa oração, vocês podem ver que eu fiz cores diferentes, né? Porque ela vem falando primeiro do nosso relacionamento com o Pai, né? Depois, ali em vermelho, ela começa a falar das nossas necessidades, do pão nosso de cada dia. Depois, ela fala em relação ao outro. Veja que fizemos esse movimento quando estamos orando o Pai Nosso. Falamos com Deus, pedimos por nós e também nosso relacionamento com o outro. Então, em relação ao outro, perdoar os outros, para não termos peso na consciência também. E, por fim, pedirmos que Ele nos proteja.
Então, novamente, nós trazemos o Pai para perto de nós. E essa oração, ela é costurada por uma questão do Livro dos Espíritos, que é a 922, que é a receita da felicidade. Nessa questão 922, Kardec perguntou aos espíritos: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E os espíritos responderam: com relação à vida material, a posse do necessário, o pão nosso de cada dia. Com relação à vida moral, a consciência tranquila. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como a gente vai ter a consciência tranquila se a gente não se relacionou e não perdoou os nossos irmãos e não fomos perdoados, né? E a fé no futuro. Cada vez que trazemos o Pai para a nossa vida, é a confiança e a fé no nosso futuro, na vida futura que temos. Ele também nos disse: não juntei para vós os tesouros da terra. Acho essa passagem do Evangelho muito bonita e difícil de a gente falar um só aspecto, mas é necessário devido ao tempo que a gente tem, né? Então, eu escolhi um aspecto pequeno, lembrando que são milésimos de tudo aquilo que podemos falar, né? Então, se relaciona àqueles tesouros que nós, encarnados, elegemos para nós, equivocadamente. Então, esse aspecto que eu escolho dessa palavra é a simplicidade que se encerra. Não há grandes descobertas para ninguém, né? Tudo é simples. Então, podemos escolher o que nos move à vida. É a nossa casa, o nosso carro, nossas riquezas, a vida social. Mas o que nos diz Jesus? Que a traça e a ferrugem consomem. Os ladrões minam e roubam. Jesus não está falando que não tenhamos nossa casa, nosso carro, as nossas necessidades atendidas, porque sim, é óbvio, precisamos disso para viver, mas que a gente tente entender qual é a intensidade que isso tem na nossa vida. É o nosso tesouro? Ou são instrumentos que a gente tem para estar aqui? São as necessidades básicas que nós temos, né? E Jesus nos ensina que essas riquezas terrenas são passageiras e podem ser perdidas a qualquer momento, mas os tesouros espirituais são eternos e não podem ser corrompidos. Então, buscarmos no dia a dia adquirirmos tesouros espirituais, que são as virtudes, que são os bons atos, a fé, a solidariedade, a fraternidade e a caridade. Olhar o outro como irmão, enfim, buscar amar. Amar é juntar tesouros imperecíveis para nós, como seres imortais que somos. Então, acima de tudo, amar a Deus, que é a causa primária de todas as coisas. O que motivou ele a ser o nosso Criador foi o amor. Então, o amor também é uma causa primária. Quando amamos a Deus, quando procuramos, e procuramos de agir de acordo com as suas leis, estamos adquirindo para nós verdadeiros tesouros. Porque quem ama a Deus não é capaz do mal, não é capaz de não amar e de não agir de acordo com esse amor para com os irmãos. É simples assim, é o amor. Ele nos advertiu: não julgueis para não ser julgado. Esse assunto a gente debateu na última oportunidade que estivemos aqui, né? Quando falamos de indulgência, porque é tão difícil, né? E resumidamente, é quem somos nós para achar que temos o direito de julgar o outro? O outro errou? Quantas vezes eu já cometi o mesmo erro? Se não nessa vida, abramos então uma ou duas reencarnações atrás, né? Então a lei é clara. E o mestre ele não só disse para nós: não julgueis, né? Ele advertiu que com o mesmo peso que medirdes, vocês serão medidos. Com a mesma força que vocês julgarem, vocês serão julgados. Então, não tem como escapar, né?
Porque embora a gente possa acreditar que já caminhamos um passo à frente dessa pessoa que nós queremos julgar, se nós estamos à frente, nós temos ser capazes de compreendê-lo. E se nós não a compreendemos, é sinal que nós não estamos à frente, nem de brincadeira, né? Então, a gente sabe que cada um tem o seu tempo, e cabe a nós estender os braços, então, a esses que ainda não chegaram ao nosso caminho, né? E se eles estão a errar, por que a gente não ajuda em vez de julgar? Então, mais uma vez, a hora de mudar as nossas condutas é agora. Não está no passado nem no futuro, é no agora. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Essas 3 frases do Sermão da Montanha, cada uma delas a gente vai encontrar uma série de palestras pela internet, aqui mesmo na casa, seguidamente a gente vem e fala sobre elas, e elas são sugestivas. Por quê? Porque o mestre está nos dizendo que temos que dar o primeiro passo, que esse primeiro passo é nosso, bater, buscar, né? Então, são frases consoladoras, dizendo que alcançaremos o que precisarmos, o que pedirmos. Mas cada um de nós que está aqui hoje já tem consciência que não basta dar o primeiro passo também, né? É preciso nos esclarecer, é preciso estar a caminho, fazer a nossa parte, tanto nas nossas orações, como nas nossas ações. São 3 frases onde o mestre nos mostra a esperança e a confiança que devemos ter na providência divina, que vem sim ao nosso encontro. Ela vem, mas não de uma forma mágica, como muitas vezes a gente espera. A gente quer dormir de um jeito e acordar do outro, né? E não é bem assim. Ela vem, essa providência divina nos vem agraciar com as suas bondades, com as suas belezas no nosso dia a dia, na circunstância, nos dias, vem nos apresentando através dos nossos irmãos, daqueles que estão convivendo conosco, de uma forma íntima, pessoal, para a transformação do homem de bem, para povoarmos essa terra bendita, com pessoas melhores. Não é que a gente quer um mundo melhor para os nossos filhos. Nós queremos dar filhos melhores para esse mundo, porque senão não terão espaço nesse mundo. Essa terra é para os mansos, é para os bons. E se nós quisermos estar nessa terra, temos que ser bons, temos que ser mansos, temos que nos melhorar. Mas sempre vai ser através do nosso próprio esforço, do primeiro passo, de se pôr a caminho. Então, essa frase de Emmanuel configura bem o que vínhamos dizendo. Se não fizermos a ação, nem toda a prece do mundo nos ajudará, porque a oração é uma mistura de oração, de orar e de ação. Então, Emmanuel nos diz, através de Chico, que a oração ampara sempre, só que ele coloca uma condição. No entanto, se o interessado em proteção e socorro não lhe prestigia influência, ajudando-lhe a ação a benefício dos seus próprios efeitos, de certo que ela não funciona. Emmanuel nos dizendo que ela pode não funcionar se nós não fizermos a nossa parte. Então, Jesus, naquele sermão da montanha, ele nos deu missões, dizendo para sermos o sal do mundo, sermos a luz do mundo e deixarmos brilhar a nossa luz. Ele nos orientou a amar os inimigos e também orar por eles. Ele nos advertiu, ou mesmo lhe proibiu, de não juntar tesouros da terra, não julgar para não ser julgado, que pedíssemos, que buscássemos e que batêssemos. Sabemos que o pouco que a gente trouxe aqui, ele pode ser ampliado, quando cada um de nós se debruçar pelo Evangelho. E esse convite fica aqui para que cada um possa fazer isso com a sua família, seus filhos, seus pais, e lembrar que o resumo do Evangelho é o amor. E daí a gente pergunta, mas o que é tudo aquilo ali?
todas aquelas histórias. Essas histórias são as explicações do amor. Então, baseado no amor que eu tenho por essa doutrina, baseado no amor por essa casa, eu agradeço a oportunidade de trabalho e eu desejo que cada um de nós possa encontrar em seu íntimo a força e a coragem para fazer a sua parte neste caminho, para que consiga transformar o seu mundo íntimo, consiga se transformar numa pessoa melhor. Então, vamos ao caminho do Mestre, lembrando que para sempre Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, que esse Mestre possa trazer a cada um de nós o seu infinito amor, a sua paz e a sua luz. Muito obrigada.